Esse é o primeiro vídeo da, da parte relacionada a doenças sistêmicas agora. Nós encerramos o conteúdo geral e entraremos em doenças pulmonares. Então, dentro dos aspectos de avaliação de algumas doenças pulmonares, nós podemos ter o surgimento de algumas alterações nos exames de imagem que são características, principalmente nas radiografias e nas tomografias. Então, nas radiografias e nas tomografias, algumas doenças, elas provocam, por conta da alteração do tecido biológico, um efeito chamado de efeito hiperatenuante. E o que seria esse efeito hiperatenuante? No momento em que o raio atravessa o tecido biológico, esse local onde nós temos a doença, ele atenua a passagem dos órgãos. Então, essa área, por exemplo, de um órgão, vamos pôr aqui como o pulmão, né? A gente vai falar de doenças pulmonares. Eu tenho essa janelinha quadradinha sendo uma doença pulmonar. Na hora que o raio atravessa a superfície do pulmão, ele tem uma densidade baixa, então ele não consegue atenuar a passagem do raio. Quando chega esse raio incidindo em cima da doença, essa doença, por processos fisiopatológicos, caracteriza um efeito hiperatenuante, então ela vai reter esses raios e ela vai se tornar uma área, ou vai promover uma área de alta densidade ou de aumento de densidade. Tá? O efeito hiperatenuante também pode ser chamado de hiperdenso, né? Pode ser chamado de vou marcar aqui, hiperdenso. Bom, então a gente vai ver uma elevação da densidade frente ao parênquima pulmonar normal, né? Por outro lado, nós podemos ter os efeitos inversos, que são os efeitos hipoatenuantes. O que acontece nos efeitos hipoatenuantes? A doença em si, vamos colocar uma outra doença, vamos imaginar que esse círculo é uma doença hipoatenuante. Então, o raio, quando atravessa o parênquima pulmonar normal, ele sofre uma pequena atenuação, mais pequena, e nessa área ele não vai sofrer nenhuma ou quase nenhuma atenuação. Dessa forma, nessa região vai ter uma baixa densidade, né? Vai ter uma baixa densidade. Os hipoatenuantes são de baixa densidade, ou também chamados de hipodensos. Eu posso dar exemplos aqui, apesar de não comentarmos, né, não vamos comentar e trabalhar nessa aula, mas os hiperatenuantes estão envolvidos com processos de edema pulmonar, por exemplo, né, por aqui, o edema pulmonar, o edema agudo de pulmão, carcinoma pulmonar, pneumonias. Já os hipoatenuantes, eles estão muito correlacionados com o enfisema pulmonar, o pneumotórax, por exemplo. Tá? Nos efeitos hiperatenuantes, nós teremos o surgimento de 3 sinais radiológicos. Ou as chamadas linhas de Kerley, foi o radiologista Kerley que descreveu as linhas A, B, C, D. Nós vamos ver principalmente as linhas de Kerley, chamadas linhas de Kerley B no pulmão. A consolidação pulmonar, e o sinal chamado sinal do vidro fosco. Lembrem que essas 3 alterações
estão relacionadas com hiperatenuação dos raios. Bom, vamos dar uma olhadinha no pulmão. Então, esse aqui é um pulmão normal. Precisamos lembrar que essa é a margem da periferia pulmonar. Então, aqui é a parte periférica do pulmão, onde está a pleura, né, a aderida à pleura. E eu terei a formação de um espaço, um seio aqui, chamado de seio costofrênico. Seio costofrênico. E eu consigo observar bem que os vasos pulmonares, olha a característica dos vasos pulmonares se distribuindo, né? Como tem sangue, eles têm uma certa opacidade, uma certa densidade. Bem delimitado a borda do vaso, é clara a borda desse vaso, formando essa trama pulmonar, né? Que vai ficando cada vez menor e menor. Só que os vasos pulmonares, eles não vão invadir totalmente o seio costofrênico, mas vejam que as bordas são bem nítidas, né? Eles chegam próximos do seio costofrênico, mas e também eles não vão alcançar a periferia, toda a periferia, porque aqui eu tenho as duas pleuras e a cavidade pleural, né? Eu tenho a cavidade pleural. Então aqui eu tenho a distribuição dos vasos. O que acontece? No pulmão normal, a pleura, ela envia prolongamentos, septos, que separam esses vasos, né, em pequenas lojas. Né? Então, esses aqui são os septos, esses pequenos espaços onde eu tenho o vaso e os alvéolos são chamados de lóbulos, lóbulos pulmonares. Nós temos o lobo pulmonar, que é aquele lobo grande, e agora partes do pulmão são divididas em porções menores por prolongamentos pleurais, são os lóbulos pulmonares. Esses prolongamentos são chamados de septos interlobares. Lobulares, né? Porque são entre os lóbulos. E eles não são visíveis na radiografia. Nós não conseguimos ver esses septos normalmente. Então, eles existem, mas no aspecto radiográfico e tomográfico, eles não têm densidade, são prolongamentos de tecido conjuntivo bem fininhos. Bom, vamos olhar essa imagem. O que já chama a atenção nessa imagem é que a distribuição vascular parece que se estende até as áreas da periferia aqui, ó. Como se fossem escadas, ó. Ou, agora nós podemos falar, como se fossem linhas, ó. Eu não teria essas linhas aqui próximo da periferia. Essas são as chamadas linhas de Kerley. Linhas de Kerley B. Ou as linhas B de Kerley. O que essas linhas indicam? Elas indicam um espessamento daqueles septos interlobulares. Aqueles septos interlobulares que não eram visíveis, eles estão espessados. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O normal, observem o seio costofrênico normal, que aqui eu não tenho nenhuma estriação, nenhuma linha. E agora a presença das linhas de Kerley lá no seio, que isso aqui é espessamento dos septos, dos prolongamentos pleurais, né? Vindo como se fosse uma escada. Os vasos, se eu observar a parede do vaso, ela começa a ficar tortuosa, ó. Ela não é aquela parede mais retinha, ela está bem tortuosa. Isso é uma alteração que, se eu observar aqui, essa alteração, ela está aumentando, né, em comparação com o normal. Claro que tem o tecido mamário aqui, esse contorno da mama, né, mas para a gente comparar, eu tenho um aumento da densidade, da radioopacidade. Então, esse é um efeito hiperatenuante. Está envolvido com o quê? Né? Geralmente com
insuficiência cardíaca que gera edema agudo no pulmão, tá? Edema agudo no pulmão, insuficiência cardíaca. A gente pode ver aqui um paciente que foi toracotomizado, aqui estão os grampos em cima do externo, ele sofreu uma toracotomia, massa cardíaca elevada, né, maior, né, o índice cardiotorácico alterado. O índice cardiotorácico é aquele índice que determina, índice cardiotorácico é o índice que determina o tamanho do coração em relação ao tórax. Então, nas insuficiências cardíacas, esse índice está alterado e nós conseguimos perceber que os vasos pulmonares estão todos tortuosos, e quando eu olho aqui no seio costofrênico e na margem, né, bem na periferia do pulmão, eu observo aquelas linhas com aumento de densidade, que são as linhas de Kerley, né? Kerley. São as linhas B de Kerley. Bom, temos outros efeitos hiperatenuantes também, como o chamado sinal do vidro fosco. O sinal do vidro fosco, ele é uma hiperatenuação, ele é um efeito hiperatenuante, né? Mudou, cadê? Aqui, desculpem. É uma atenuação, né? Uma hiperatenuação. Então a gente percebe que aumentou a densidade, mas ainda é possível ver a distribuição dos vasos. Ainda os vasos se distribuem. Ou seja, está denso, mas não tão denso a ponto de ficar muito esbranquiçado. Exemplos de sinal do vidro fosco aparecem em edemas pulmonares grandes pneumonias, na COVID, né? Você tem esse sinal do vidro fosco. E na tomografia a gente vê aqui a distribuição dos vasos, né? Distribuição vascular, um vaso cortado transversalmente, aqui longitudinalmente, e em volta o vidro fosco, né? Que é um efeito hiperatenuante. Por um outro lado, nós temos o sinal chamado de consolidação, onde é tão atenuante que fica muito denso e nessa área eu não consigo ver a distribuição de vasos, né? Essas porções estão muito mais esbranquiçadas. Então, em padrão de densidade, a consolidação tem uma densidade maior do que o vidro fosco. Podemos dar exemplos como o tumor de Pancoast, que é um tumor de ápice de pulmão, pneumonias mais consolidadas, mais severas. A gente não vê distribuição de vaso, ó. Não consigo ver a distribuição de vaso no lugar. E aqui eu tenho uma área, ó, de consolidação. Eu posso ter áreas de vidro fosco, como aqui, ó, que é uma área de vidro fosco, eu vejo o vaso, e áreas de consolidação no mesmo pulmão. Então esse é um efeito chamado de consolidação pulmonar. E os hipoatenuantes. Então aqui eu tenho efeitos hipoatenuantes. Esses efeitos hipoatenuantes, como o nome diz, ele não tem como atenuar, ó, o raio. E dá para observar que o parênquima pulmonar, olha só, deixa eu ampliar essa imagem um pouquinho. Dá para observar que o vaso pulmonar está aqui, né? Vou pegar o vaso pulmonar, aqui está o vaso pulmonar, só que ele deveria se estender mais, é que eu não consigo ver ele se estendendo porque aqui atenuou pouquíssimo o raio. Foi muito penetrado, não é que foi muito penetrado pela técnica, está acontecendo alguma coisa nessas áreas que o pulmão está extremamente
com baixa densidade. Por exemplo, baixa densidade no pulmão significa que ou a área sofreu necrose, eu não tenho mais alvéolos, então se não tem mais célula, não tem mais densidade nenhuma, ou é uma área que tem uma quantidade maior de ar do que deveria, como um aprisionamento aéreo gerado pelo enfisema, por exemplo. A gente consegue ver outros detalhes, como a cúpula diafragmática plana, os espaços intercostais mais elevados, indicando que o ar entrou e não consegue sair, gerando um efeito hipoatenuante. Então essas são as alterações que encontraremos nas doenças pulmonares e veremos as doenças pulmonares nas próximas aulas.